Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo, dia 28 de fevereiro, o último dia de fevereiro e também o último domingo de fevereiro. Hoje, nosso culto está sendo apenas online. Como todos sabem, nós tivemos uma evolução nos quadros de Covid no Paraná e por isso o nosso governador baixou um decreto restringindo ainda mais a circulação de pessoas, fechando o comércio e restringindo também os cultos, de tal maneira que, particularmente em nossa igreja, a realização de cultos acabou se tornando inviável. No nosso presbitério em especial, todas as igrejas estão fechadas, tanto neste domingo quanto no próximo. Foi uma decisão de todas as igrejas do nosso presbitério e nós, como conselho da igreja, também decidimos acompanhar essa decisão e não realizar os cultos. Não é proibido fazer o culto presencial, porém o decreto restringiu tanto a realização dos cultos que para nós aqui, pelo menos aqui em Jaguapitã, se tornou inviável a realização do culto. Então nós optamos por fazer o culto apenas online. Então este culto de hoje e o culto de domingo que vem será apenas online. Inclusive o culto de domingo que vem será culto com Santa Ceia. Então você já pode ir pensando nisso para preparar os elementos da ceia para o culto de domingo que vem. Então, irmãos, é assim que nós estamos, é dessa forma que nós podemos celebrar o nosso culto e, como eu digo sempre, damos graças a Deus porque ainda temos essa possibilidade de celebrarmos o nosso culto a Deus, mesmo de forma separada, cada um nas suas casas. Logo no início da pandemia eu disse que nós praticamente voltamos ao tempo da igreja primitiva, em que as igrejas se reuniam de casa em casa, né? Então agora as igrejas são de casa em casa, cada família se reúne na sua própria casa para celebrar a Deus. Então eu quero convidar você a fazer deste momento um tempo real de culto na sua vida. Eu sei que nós temos a dificuldade de transformar este momento online em um verdadeiro culto, porque parece que nós estamos assistindo uma série da Netflix, né? Ou um vídeo comum no YouTube. Mas quero convidar você a tentar ultrapassar essa barreira e fazer deste momento um momento de culto verdadeiro na sua vida, porque de fato é um culto verdadeiro. Deus está presente nas nossas vidas. Enquanto eu gravo este culto, Deus está comigo, Deus está aqui ouvindo as minhas orações, recebendo o meu louvor, e eu tenho certeza que você, enquanto está cultuando a Deus, mesmo que seja assistindo o vídeo deste culto, Deus também está presente com você, está recebendo o seu louvor, está falando ao seu coração e está recebendo a sua oração. Então, vamos fazer deste momento um momento real, verdadeiro, genuíno de culto a Deus. Vamos falar com Deus então, vamos invocar o nome do Senhor. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome, Pai, porque mesmo em meio a tempos tão difíceis, de tantas restrições, o Senhor ainda nos dá a oportunidade de cultuar a Ti de forma online, usando a tecnologia, ó Pai. Obrigado porque de casa em casa nós podemos reunir as nossas famílias para celebrar o Teu santo nome, para colocar diante de Ti as nossas orações e para receber o recado que o Senhor tem para nós. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha tocar em nossos corações agora, para que este tempo, que mesmo sendo breve, seja um tempo rico na Tua presença. Fala ao nosso coração, ó Pai, manifesta o Teu poder e a Tua glória nas nossas vidas, Senhor. Neste momento,
é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Eu quero resgatar com você essa canção. Hoje eu quero refletir com você sobre o tema adoração, a nossa reflexão de hoje. E eu quero resgatar com você essa canção antiga, se eu não estiver enganado é do grupo Koinonia. O título dela é Meu Prazer. Ela tem bastante a ver com aquilo que nós vamos falar hoje na nossa reflexão, a palavra que nós vamos receber do Senhor nessa noite. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Cante comigo, meu irmão, minha irmã. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Que essa seja nossa vontade, o nosso desejo a cada dia, estar nos átrios do Senhor, na casa de Deus, para adorá-lo a cada dia. Amém. Pega a sua Bíblia
e abra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e 24. É um diálogo que Jesus está tendo com a mulher samaritana, em que ele diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Se você procurar na Bíblia pessoas que conseguiram extrair grandes afirmações de Jesus, você vai encontrar, por exemplo, Maria, irmã de Marta e de Lázaro, que conseguiu extrair a seguinte afirmação de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Felipe tirou de Jesus as seguintes palavras: eu e o Pai somos um. Nós usamos muito esse texto para falar da Trindade. E aí, a mulher samaritana que estava conversando com Jesus, tem a ver com o texto que nós acabamos de ler, extraiu de Jesus a melhor definição sobre a adoração que talvez nós possamos encontrar na Bíblia. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Havia um grande equívoco na adoração dos samaritanos. Aquela mulher que conversava com Jesus era samaritana. Eles não adoravam o Deus verdadeiro. Os samaritanos adoravam um Deus que eles mesmos inventaram. Era uma criação derivada dos judeus, e por causa disso eles criaram um sistema de adoração completamente avesso da verdade. Enquanto o lugar de culto estabelecido por Deus para os judeus era o Monte Sião, os samaritanos concentravam o seu culto no Monte Gerizim. E para eles, o importante na adoração era o lugar e a postura. Então, o que importava para eles na adoração era o lugar onde eles estavam adorando, a postura da adoração, a postura corporal e tudo aquilo que era exterior. E aí Jesus mostra para aquela mulher que a verdadeira adoração não dependia do exterior, mas sim do interior das pessoas. João 4, 23 e 24 mostra que existe um tipo de adoração que agrada a Deus. Tanto é verdade que o verso 24, lá na tradução Revista Atualizada, diz: porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então existe um tipo de adoração que agrada a Deus. Deus não está à procura de outros adoradores, senão os que o adoram em espírito e em verdade. A adoração que realmente agrada a Deus, que contenta o coração de Deus, é realizada em espírito e em verdade. Uma das melhores definições que eu já li sobre o que significa adorar em espírito e em verdade é a seguinte frase, abre aspas: dar prazer a Deus é o que se chama adorar, fecha aspas. Dar prazer a Deus é o que se chama adorar. Ou seja, adorar é qualquer atitude que agrade, que leve alegria, contentamento, satisfação ao coração de Deus. Inclusive, irmãos e irmãs, é preciso abrir um parênteses aqui para dizer que adorar é muito mais do que música. Tem gente que pensa que só se pode adorar se estiver cantando, né? Tem gente que resume a adoração
a música. Alguns pensam que, inclusive no culto, a adoração se resume apenas àquele momento em que o grupo de louvor, né, até apelidamos o grupo de música de grupo de louvor. O tempo de adoração da igreja é quando o grupo de louvor vem para frente, começa a cantar, e depois se encerra quando o grupo de louvor termina as canções, vai para os bancos e aí o pastor começa a pregar. É um grande erro pensar assim, porque cada atividade da nossa vida pode ser transformada em um ato de adoração quando nós fazemos para louvar, glorificar e agradar a Deus. O culto inteiro é de adoração. A vida inteira é de adoração. E existe uma adoração que agrada o coração de Deus. Existe um tipo de adoração que agrada o coração de Deus. Ela é oferecida em espírito e em verdade. Mas aí você me pergunta, o que é que isso significa? Adoração em espírito e em verdade é o quê? Primeiro, meu irmão, minha irmã, esse é o nosso assunto de hoje. Primeiro, a adoração que agrada a Deus, a adoração em espírito e em verdade, é uma adoração autêntica, carregada de sinceridade, carregada de veracidade. Porque a adoração é a expressão do nosso amor por Deus. Jesus disse que o mais importante mandamento é: ame ao Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Isso quer dizer que a nossa adoração deve ser completamente genuína e completamente sincera e deve envolver todo o nosso ser. Ame ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Não é apenas uma questão de usar as palavras corretas, deve ser uma expressão da verdade daquilo que nós sentimos por Deus. Veja, meu irmão e minha irmã, ficar usando palavras bonitas numa oração ou numa canção só para tentar impressionar a Deus é bajulação. E Deus não quer bajuladores, Deus quer adoradores. Veja, meu irmão, Deus aceita um culto imperfeito. Ele aceita porque Ele sabe que nós somos pecadores. Então, o nosso culto, por estarmos vivendo em pecado, sempre será imperfeito. Mas Deus não se alegra de um culto sem sinceridade. Deus não se alegra de um culto ausente de veracidade, porque Deus nos fez seres sentimentais, seres emotivos. Ele nos criou dessa forma porque Ele deseja se relacionar com pessoas e não com robôs. Robôs só fazem aquilo para o qual foram programados. Não há sentimento, não há emoção, não há vontade. O robô simplesmente faz o que ele tem que fazer. Tudo aquilo que nós fazemos como expressão da nossa adoração deve ser resultado do amor e da paixão que nós sentimos por Deus. Tudo que passar disso é mera robotização, é mera automatização. Por que não dizer, meu irmão, mera obrigação? Deus não nos fez robôs, Deus nos encheu de sentimentos. Por isso a nossa adoração precisa estar carregada de sentimentos, deve ser expressão de amor por Deus, deve ser expressão de tudo aquilo que nós sentimos por Deus, porque senão vira uma mera robotização. Um dia, um jovem rico chegou até Jesus e perguntou: o que eu posso fazer para receber a vida eterna? E Jesus disse para ele: você segue os mandamentos? E o jovem respondeu: sigo todos eles desde a minha infância. E aí Jesus disse: vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e siga-me.
E aí o jovem foi embora triste, porque era dono de muita riqueza. Você conhece bem esse texto. Jesus conhecia o coração daquele jovem. Ele sabia que a sua obediência aos mandamentos, desde a sua infância, como ele disse, não era uma expressão de adoração, era uma robotização, era uma obrigação. O jovem não amava a Deus, ele amava sim a riqueza que ele possuía. Talvez se Jesus tivesse pedido para ele ficar contando as notas de dinheiro, tudo bem, naquela época não tinha nota, né? Vamos só exemplificar. Então, se Jesus tivesse pedido para ele ficar contando as notas de dinheiro, ou tivesse pedido para ele ficar lustrando as moedas de ouro, de prata que ele recebeu, com certeza ele ia ficar muito feliz e ele iria fazer aquilo com muito gosto, porque afinal o que ele amava era a sua riqueza e não a Deus, e muito menos a Jesus. Mas como Jesus pediu para ele de se desfazer da riqueza, ele saiu triste porque o seu amor estava na riqueza. A vida religiosa daquele jovem, a vida cultual daquele jovem, não era a expressão de amor por Deus, era a expressão de obrigação. Por isso eu digo a você, meu irmão e minha irmã, que a adoração que agrada a Deus, o culto que agrada a Deus, é autêntico, é genuíno, é fruto do nosso amor por Deus, numa expressão voluntária dos nossos sentimentos. É disso que Deus se agrada. Então, quando você pergunta o que é a adoração em espírito e em verdade, a adoração em espírito e em verdade é uma adoração genuína, carregada de veracidade, que demonstra com sinceridade o amor que nós temos por Deus. Segundo, a adoração que agrada a Deus, a adoração em espírito e em verdade, também é uma adoração atenta, deliberada, fruto de uma decisão consciente. Analise o versículo comigo. Quando Jesus disse assim: importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ele não estava dizendo, quando ele falou Espírito, ele não estava se referindo ao Espírito Santo, ele estava se referindo ao Espírito humano. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e por isso nós somos um Espírito que habita num corpo. Se nós fôssemos somente corpo, não haveria maneira de se comunicar com Deus, porque Deus é Espírito. Portanto, adorar em espírito é ter o nosso espírito ligado, correspondendo ao Espírito de Deus. Isso requer vontade, isso requer atenção, é necessário envolvimento de alma, é necessário querer dizer o que você está dizendo, é necessário querer cantar o que você está cantando, é necessário vontade, é preciso vontade de expressar o que você está expressando e não apenas fazer por fazer. Nesse ponto, o momento de cânticos do culto nos reserva um grande perigo, que é cantar da boca para fora. Nós nos acostumamos tanto com a letra das músicas que elas deixam de ser uma forma de adoração e passam a ser apenas um ritual a ser seguido, uma etapa do culto a ser vencida. E isso é muito ruim, porque não é isso que Deus espera para nós. Se nós quisermos apresentar a Deus uma adoração que leve contentamento ao seu coração, nós precisamos envolver todo o nosso ser nessa adoração, porque senão, irmãos, as nossas canções serão mera cantoria, serão mero barulho. E como eu disse, Deus aceita um culto imperfeito, mas Ele não aceita um culto falso,
um culto sem sinceridade. Então, irmãos, o que é adorar em espírito e em verdade? É elevar a Deus uma adoração carregada de sentimento, carregada de amor, carregada de verdade, demonstrando para Deus decididamente aquilo que você está transmitindo. Se eu estou orando e dizendo para Deus o quanto eu o amo, o quanto eu admiro aquilo que Deus tem feito por mim, aquilo precisa ser uma oração deliberada, decidida, consciente. Se eu estou no culto cantando, cada palavra daquela canção precisa ser uma oração decidida, deliberada. Eu quero cantar aquela canção para Deus e eu quero dizer realmente o que aquela canção diz. Porque se você não quiser dizer, meu irmão, aquilo que aquela canção diz, sabe o que você deveria fazer? Não cantar. Porque é muito mais verdadeiro você não cantar uma determinada canção porque você não acredita naquela letra, do que você cantar por cantar, cantar porque todos estão cantando. Isso é adoração verdadeira. Não estou dizendo que você tem que parar de cantar todas as canções do louvor, nada disso. Eu estou dizendo para você que nós precisamos envolver todo o nosso ser com adoração. E aquilo que nós fazemos, seja em culto ou seja fora do culto, precisa ser real, precisa ser decidido, precisa ser consciente e não mecânico, porque senão somos robôs. Por último, a adoração que agrada a Deus é uma adoração que coloca Cristo no centro, ou seja, é uma adoração cristocêntrica. É aquela adoração que tira o nosso eu de cena e coloca Jesus. A adoração cristocêntrica é um estilo de vida em que tudo que eu faço tem como objetivo a exaltação de Cristo. No culto, por exemplo, nós não adoramos para nos sentir bem. O foco não está em nós. Nós adoramos para que Deus se sinta bem. O foco está nele. É uma questão de objetivos certos. A adoração é para Deus, não é para nós. É óbvio, é claro, irmãos, que há benefícios na adoração através dos cânticos para nós. Afinal, Deus honra quem o honra. Mas os benefícios que a adoração nos traz não podem ser a nossa última motivação, sabe? A nossa motivação principal. Se você gosta do momento de cânticos que nós temos no culto, só porque ele lhe faz bem, o seu objetivo está distorcido. E eu e você, todos nós precisamos parar para pensar nisso. A nossa apreciação pela música deve ser por causa da expressão de adoração que ela representa, não somente pela sensação de bem-estar que ela nos proporciona. Eu repito, meu irmão, não existe nada de mal em se sentir bem no momento de cânticos que nós temos durante o culto, ou até num tempo de adoração que você faz no seu particular. Só que a nossa adoração deve estar focada em Cristo e não em nós mesmos. Eu acredito que 1 Coríntios 10:31 resume muito bem o que é uma adoração cristocêntrica. Paulo escreveu assim: portanto, quando vocês comem, bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A minha vida precisa ser uma expressão de adoração. Tudo que eu faço deve refletir o amor que eu tenho por Deus, deve ser um ato de glorificação ao nome de Jesus. Se nós conseguirmos pautar as nossas vidas nesse princípio,
nós estaremos adorando a Deus em espírito e em verdade. Saiba, meu irmão e minha irmã, que a adoração não é parte da sua vida, ela é a sua vida. Deus criou todos nós para adorar ao Senhor. Nós vivemos para adorar a Deus. Por isso, responda para você mesmo, faça essa reflexão hoje. A sua vida tem dado prazer a Deus? Os seus cânticos, as suas palavras, as suas ações, as suas atitudes, as suas conversas, o seu trabalho, o seu lazer, o seu ministério que você desenvolve aqui na igreja, tem levado alegria, tem levado contentamento ao coração do Pai, tem glorificado o nome de Jesus? Se a resposta for sim, glória a Deus. Se a resposta for não, eu te aconselho a mudar de alvo e deixar Deus transformar você em um verdadeiro adorador. Transformar você em um verdadeiro adorador. Que essa possa ser a nossa oração a partir de hoje. Senhor, faz de mim um verdadeiro adorador, que te adora em espírito e em verdade, que te adora com veracidade, que te adora com a verdadeira intenção de te adorar, atentamente, decididamente, que te adora porque tu és Deus, que te adora porque te ama, que eu seja um adorador que te adora porque te ama, que essa seja a nossa oração. Eu quero orar com você, meu irmão e minha irmã. Nós encerramos o nosso culto com essa oração. Pai bendito, nós temos prazer em te adorar. Quando cantamos durante o culto, isso é bom, nos traz alegria ao coração. Mas confessamos a Ti, ó Pai, que há momentos em que desviamos o nosso foco, há momentos em que cantamos por cantar, há momentos em que cantamos apenas para nos sentir bem, há momentos em que a nossa adoração tem mais a ver conosco do que contigo, ó Deus. Por isso pedimos perdão e pedimos a Ti, ó Pai, transforma o nosso foco, transforma os nossos objetivos e faz, ó Pai, com que sejamos adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Faz com que a nossa adoração realmente seja voltada para Ti. Faz com que a nossa vida seja uma vida de adoração, ó Pai. Que todo o nosso ser esteja envolvido em Te adorar, para que as nossas atitudes, para que as nossas palavras, para que as nossas posturas sejam de adoração ao Teu nome, sejam para levar contentamento ao Teu coração, ó Pai. Seja durante o culto, seja fora do culto, porque a nossa vida é Te adorar, Senhor. Fomos chamados para Te adorar. Então, Deus, age em nossa vida nesse sentido. Alegra-te em nossas vidas, ó Pai. Transforma as nossas vidas para o louvor da Tua glória, Senhor. Deus, eu peço a Ti, cuida da Tua igreja nesse tempo de pandemia. Cuida daqueles, ó Pai, que por causa do isolamento social têm sofrido nas suas emoções, têm sofrido com a solidão. Deus bendito, vai de encontro às suas emoções e fortalece o Teu povo, ó Deus. Vai a cada dia renovando a esperança do Teu povo, de que dias melhores virão, Senhor. E Pai, clamamos a Ti pelos enfermos, clamamos a Ti pela nossa cidade, ó Deus, que está tão afetada por essa doença. Clamamos a Ti por aqueles que estão sofrendo
enfermos, clamamos a Ti pelas famílias que têm os seus entes queridos internados nos hospitais, ou passando por um tempo de recuperação, ó Deus. Guarda essas vidas. E peço a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito toque na consciência daqueles que ainda não se atentaram para o perigo dessa doença, ó Deus. Para aqueles que ainda estão vivendo de forma irresponsável, alcança, Senhor, esse povo, em nome de Jesus, para que possamos sair brevemente desse tempo tão difícil que estamos vivendo, Pai. Guarda o Teu povo, ó Deus. Coloca o Teu povo na palma das Tuas mãos e sustenta a Tua igreja, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, por conta desse tempo de restrições, esses quase 10 dias de restrições, serão 2 domingos sem culto, nós não vamos recolher as doações para o bazar, então vamos suspender um pouco o recolhimento das doações. Então guarde com você as suas doações, para que no domingo que as atividades voltarem, você possa trazer para cá. Já recebemos várias doações, damos graças a Deus por isso, graças a você também que nos trouxe aqui as suas doações, e pedimos que você espere mais um pouquinho para trazer. Quando a igreja voltar às atividades normais, você traz aqui para a mesa diaconal fazer a classificação das doações, tá bom? Então tenha um pouquinho mais de paciência, que tudo volta ao normal. E quero lembrar você, irmão e irmã, estamos vivendo um tempo muito difícil, então cuide-se, cuide da sua família, porque o tempo em que estamos vivendo não é para brincadeira. Quantas pessoas já perderam a vida, conhecidos nossos, amigos nossos. Eu particularmente perdi 2 amigos pastores. Então é dolorido ver pessoas indo embora por causa dessa doença. Então leve a sério, cuide-se seriamente, para que não possamos ver mais pessoas indo embora por conta dessa doença. Quantas famílias estão vivendo um tempo de muita tristeza. Que não tenhamos isso em nosso meio, que nós sejamos preservados disso em nome de Jesus, e que eu e você colaboremos para que a incidência dessa doença diminua aqui na nossa cidade, tá bom? Fica o recado. Nós nos reencontramos através do canal do YouTube na terça-feira por nosso pacto de oração, tá? Vamos receber a bênção e assim nós encerramos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a direção e o cuidado do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. Um abraço e tchau, tchau.